Aí está na continuação, Apocalipse 16:14, que é um enigma também. Enigmas. Arnold Galuti, o Apocalipse, porque eles são espíritos de demônios. Quem? Quem são eles? Vamos conhecer agora? O primeiro sistema espírita é o espiritismo. Esse é o primeiro espírito de demônio que trabalhou com os imperadores. Agora vamos o segundo espírito, o sistema Igreja Católica Romana. Esse é o segundo espírito. E nós vamos conhecer o terceiro espírito, onde todos pensam que esse protestantismo de hoje é o protestantismo que Yahushua deixou. Não é não. Esse terceiro espírito são as igrejas protestantes, luteranas. Todas, sem exceção, todo o protestantismo dos dias atuais são exatamente raízes de Lutero e não de nosso Salvador Yahushua HaMashiach. O verso 14 de Apocalipse 16 diz, porque eles são espíritos de demônios. Está vendo aí? Mas quem são os espíritos de demônio? Os três sistemas. É exatamente espiritismo, catolicismo e protestantismo. Essa é uma enigma que as pessoas jamais imaginariam ou imaginam que são exatamente algo que é conduzido pelo próprio Satanás. Não tem nada a ver com o nosso Criador, Yahushua, tá? Isso aí foi o diabo que criou para enganar, se possível, os próprios eleitos. Muita gente calcula que no tempo dos imperadores era catolicismo. Nunca tiveram tão enganado, viu? E para falar a verdade, no tempo dos imperadores não tinha papado não. Apesar de eles dizerem que Cafos, agora canonizado com o nome de Pedro, foi o primeiro papa, nada a ver mesmo. Esse Cafos, que é chamado de Pedro hoje, ele foi discípulo de Yahushua HaMashiach. E no período papal eles canonizaram ele como se fosse, diz que, o líder da igreja, porque esse Cafos, lá no livro de Yahuhanan, João, ele recebeu uma ordem de Yahushua, diz: quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Era como se ele fosse um líder maior. Na realidade, Yahushua diz que o maior era o menor. Então o sistema católico, que só veio acontecer depois, ele só veio se consagrar depois de 1929, tá? O papado só se consagrou como governo mundial no ano de 1929, certo? Recebendo de Benito Mussolini o poder político, recebeu o poder monetário, recebeu o poder religioso e recebeu os 44 mil hectares onde hoje é o Vaticano, tá? Foi aí que passou a conhecer-se então o sistema das igrejas, viu? Porque não tinha, isso aí é coisa, não é tão longa, tão distante assim como eles dizem, tá bom? Muita coisa a gente tem a falar sobre esse sistema. Então o papado só se consagrou-se como governo mundial em 1929. Foi aí que teve uma negociata do papado com o Agagita Martinho Lutero, o doutor em teologia, psicologia e filosofia, e cria-se um protestantismo que assume a vaga que era dos discípulos de Yahushua. E as pessoas aqui pensam que esse sistema de igreja aí tem alguma coisa a ver com Yahushua. Yahushua nunca se envolveu com isso. No sistema dele era sinagoga e ele nunca mudou, tá? Agora veja bem, para se formar um pastor, um padre ou um pai de santo, os estudos dos dias atuais é exatamente a teologia, a psicologia e a filosofia, tá? Yahushua nunca mandou seus discípulos estudar com rabinos, até porque eles não tinham nada a oferecer, a não ser os estudos queimados que eles tinham das leis cerimoniais. Mas hoje, nos dias atuais, porque foi adulterado, eles derrubaram o sistema de Yahushua. 6 períodos eles mataram, e no 7º eles derrubaram, que é o hebraico paleoarcaico. Toda a verdade vem através dessa linguagem, mas eles derrubaram ela, e assim colocaram o grego latim e fizeram a maracutaia e colocaram esses estudos que vêm do teólogo
Martinho Lutero, foi colocado como doutrina, né? Assim, cheio dos nomes de blasfêmia. Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6. Blasfemaram o tabernáculo, né? Blasfemaram o nome. No livro de Yaushuyau, Isaías, capítulo 52, no versículo 5 e 6, diz: o que faço eu aqui agora? Se o meu povo é levado pelos tiranos, né? Eles dão uivo ao redor do meu povo. Aí ele diz assim: e o meu nome é incessantemente blasfemado todo dia. Veja bem, foi tirado. Tiraram os nomes verdadeiros e colocaram os nomes de blasfêmia dentro do sistema luterano, do sistema Martinho Lutero. Aí uniu-se esses três espíritos, né? Espírita, católicos e protestante, e os três falam a mesma língua. Se você observar, você vai ver que, além de não ter o nome Jesus, que é uma letra que foi criada no ano 1515 pelo filósofo francês Jean-Pierre Delamé, e a letra que predominava era o Y, de Yahushua. Então eles criaram o J e colocaram dentro desse alfabeto grego, e daí passaram a chamar Jesus de Jesus. E Jesus também era o Deus Sol, o Deus Ra, o Deus adorado pelos imperadores no primeiro dia da semana. E assim eles consagraram isso aí. Então, quando Martinho Lutero levanta um protesto contra o catolicismo, que foi só maracutaia, porque eles tudo eram maçons, então eles negociaram e o papado passou para o protestantismo luterano, passou o poder político, passou o poder religioso e o lastro monetário. E o papado ficou com os 44 mil hectares e com disfarce, mesmo sendo o governo mundial, mas disfarçado. É aí que o protestantismo vai e cria os Estados Unidos da América do Norte, né? As 13 famílias criaram os Estados Unidos da América do Norte, e eles se predominam como a segunda besta, né? O segundo poder, Apocalipse 13. Ali fala dos três poderes: o que emergiu da água, povo, nações e língua, e o que emergiu da terra, região dos Estados Unidos da América do Norte. E assim, a profecia ela não falha, ela mostra tudo direitinho. É os pés de barro misturado com ferro. Quer dizer, o ferro é o lastro monetário, que é outra história que a gente tem que falar, tá? Que era a moeda do período do Império Romano, se estende agora, porque eles não fizeram a mudança do lastro monetário. Hoje é que eles estão fazendo, né, nos dias atuais. Então, esse poder foi dado à maçonaria, e agora o papado está querendo fazer a nova ordem mundial e está tomando de volta o poder do sistema maçônico, está derrubando, e eles estão achando ruim, e já foi derrubado, porque eles criaram o sistema QFS, é o quântico financeiro, estão modificando o lastro que era do ferro volta a ser ouro agora. E é uma história muito importante que nós temos que estudar a cada dia para poder entender o que está acontecendo dentro da profecia. Então, esses três poderes que tem agora, na atualidade, espírita, católicos e protestantes, se você prestar atenção, você vai ver que todos os três eles clamam os mesmos nomes. Se você é espírita, você é cristão. Se você é católico, você é cristão. Se você é protestante, você é cristão. Os três adoram o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Cristo e o mesmo Espírito Santo. E o negócio não é brincadeira não, a coisa é séria, tá? Todos que estão envolvidos com esses nomes, eles estão marcados na fronte. Essa é a marca frontal da besta, tá bom? E ainda vem a marca da mão, tá? Apocalipse 13, 16 em diante. Então eu quero dizer para todos que vão ver esse documentário que isso aqui é fato, isso aqui não é brincadeira. Não estamos aqui de forma enganosa querendo ganhar mérito, não. Isso aqui é profético, tá bom? Então o papado hoje, ele não precisa mais se preocupar com o lastro monetário, porque já está na mão dele e da besta dos Estados Unidos, que é exatamente o governo dos Estados Unidos. Na continuação, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Até a próxima.